Pobres ricos e ricos pobres. Vamos refletir sobre a riqueza que empobrece e a pobreza que enriquece. E aqui nós estamos esse título apresenta o paradoxo da inversão, a pobreza na riqueza e a riqueza na pobreza. Ou seja, existem ricos pobres, mas também há pobres pobres. Mas há ricos ricos e há pobres ricos. Porque nessa reflexão nós estamos pensando apenas com numa riqueza que seja material. Pois na economia do reino de Deus, a verdadeira riqueza não é material, mas é espiritual, ela é relacional, é manifestada como a generosidade, o altruísmo e outras marcas de um caráter que reflete a graça de Cristo. Nós estamos na 14ª reflexão nesta série em 2 Coríntios. Na 13ª reflexão anterior, o título foi As Bênçãos de uma Vida Sem Graça, baseado em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2 a 16. E vimos que as bênçãos divinas vão muito além de bens físicos e materiais, pois sob a soberana graça de Deus, a obra de Cristo e o poder do Espírito Santo, essas bênçãos englobam firmeza nas lutas, vitória sobre o pecado e a comunhão com a comunidade cristã, ou seja, o corpo dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, Deus, por sua graça, além de nos dar como bênção, firmeza nas lutas, vitória sobre o pecado, a comunhão com a comunidade cristã, Deus, por sua graça, também nos concede a bênção de dar, da generosidade, do altruísmo, para que possamos alcançar ou nós possamos abençoar outros e Deus abençoar outros por meio de nós. Agora, nós vivemos num mundo secular, de não Deus, capitalista, materialista, consumista. E a vida sem Cristo promove uma mentalidade egocêntrica, onde o ser humano, em geral, e até muitos que se dizem cristãos, acabam vivendo com foco em receber, ter, acumular bens e nada mais do que isso, como nos alertam as Escrituras em diversos textos que tu podes ler, inclusive no texto completo desta mensagem que está no site paroalvo.com, texto este que, só para tu teres uma ideia, que tem cerca de 9 páginas, tá, de estudo nessa exposição em 2 Coríntios capítulo 8 e no capítulo 9. Agora, quando nós falamos em pobres ricos e ricos pobres, né, esse título apresenta o paradoxo da inversão, ou seja, fala sobre a pobreza na riqueza e a riqueza na pobreza. Ou seja, num sentido mais profundo, a riqueza material não garante a verdadeira riqueza, assim como a pobreza material não garante a verdadeira pobreza, né? E essa é a nossa reflexão em 2 Coríntios capítulo 8 e no capítulo 9. No capítulo 8, o apóstolo Paulo, palavra de Deus, começa a falar sobre as igrejas da Macedônia. E ele fala também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância na alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então presta atenção. Profunda pobreza deles, ou seja, dos cristãos da igreja da Macedônia, na Ásia, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, né? Ele fala assim, porque 2 Coríntios 8:3, porque eles, testemunho eu, à medida de suas posses e mesmo acima deles se mostraram voluntários, pedindo-nos com muita graça, muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Aí mostrando que pela graça de Deus, movidos pelo Espírito Santo,
eles que primeiramente se deram a si mesmo ao Senhor e depois aos outros, eles da pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Em outras palavras, nós temos aqui pobres, ricos, né? Então, um outro exemplo que o apóstolo Paulo vai dar, ele está exatamente também em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Fala, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos torneis ou nos tornássemos ricos, né? Então, aqui, quando fala sendo rico, nós estamos pensando em Jesus Cristo revestido de toda honra e glória divina, sendo ele verdadeiramente Deus, ou seja, o verbo que se fez carne, né, que habitou entre nós, o verbo que é Deus, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pobre. Isso é uma referência à encarnação de Jesus. Toda a sua vida terrena, toda a sua obra salvífica, conforme diz Filipenses 2, assumindo a forma de servo, e também 2 Coríntios 5, fazendo-se pecado por nós. Ou seja, por amor de nós, ou por amor de vós, diz o texto. A atitude de Jesus, conforme foi impulsionada e movida por um amor altruísta e sacrificial, para que pela sua pobreza, ou seja, tendo se tornado carne, se fazendo ser humano, assumindo a forma de servo, se tornando obediente até a morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados para que nós recebêssemos a sua justiça, ou seja, ele se fez pobre, vendo toda a sua vida terrena, sua obra salvífica, para quê? Para que pela sua pobreza, a palavra pobreza que quer dizer, se refere a alguém que nada tem, tá? Pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos, ou seja, todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus como o Senhor. E isso se refere à nossa união com Cristo, com Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo. Se refere às bênçãos divinas que recebemos. Justiça, paz, alegria, entre outras coisas, o perdão dos pecados, a adoção como filhos de Deus, a esperança da vida eterna nos céus, a qualidade de vida plena, completa, aqui e agora, com gozo, com realização, com satisfação e em Cristo, e o fato de sermos feitos em Cristo Jesus, justiça de Deus. E tudo isso revela a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando no exemplo dos cristãos da Macedônia, que a pobreza deles superabundou em riqueza, porque entre outras coisas, primeiramente eles se deram ao Senhor Jesus Cristo. E pensando no exemplo maior do próprio Senhor Jesus Cristo, nós somos desafiados a sermos ricos numa vida de generosidade, numa vida de altruísmo. Porque, repetindo, na economia do reino de Deus, a verdadeira riqueza não é material, mas ela é espiritual, é relacional, manifestada com a generosidade, o altruísmo e outras marcas de um caráter que reflete a graça de Cristo. Então, no texto, eu faço uma exposição procurando compreender como isso se aplica na prática da nossa vida no quesito contribuição, ofertar, dar. Então, no primeiro ponto, depois dessa introdução, eu discorro sobre uma bênção chamada contribuir, ofertar. Graça que gera graça, que é a graça de dar. Lembrando que muito mais do que a bênção de receber, de ser servido no reino de Deus, é a bênção de dar, é a bênção de servir. Depois vou estar discorrendo dar como uma expressão da confiança em Deus. Aquilo que fala em 2 Coríntios 9,6, aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas o que semeia com fartura também colherá com fartura.
Aqui não estamos defendendo uma teologia da prosperidade, mas defendendo a ideia das bênçãos, ricas bênçãos de Deus sobre aqueles que verdadeiramente confiam nele, na sua provisão. Também vamos estar falando que dar de modo agradável. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, né? E aí vamos então, depois de entrar no segundo ponto, princípios da contribuição bíblica, ou seja, contribuição financeira, dar sacrificialmente, proporcionalmente, voluntariamente, alegremente, prontamente, generosamente, regularmente e eventualmente, tá? Dizendo que embora o Novo Testamento não apresente um mandamento direto sobre o dízimo, né, que Jesus e o autor de Hebreus mencionam, Jesus menciona em Mateus 23, o autor de Hebreus 7:2, né, embora que a Bíblia não tenha mandamento direto sobre isso, o viver sobre a graça de Cristo nos impulsiona. Por meio da fé e do amor, o verdadeiro discípulo é chamado a ser generoso e ir além dos percentuais estabelecidos pela própria lei, porque ele está debaixo da graça e por causa disso ele é generoso, altruísta em contribuir. Aí tem um terceiro ponto, por que ofertar? Ou seja, para que haja igualdade. E aqui eu falo que embora a contribuição não elimine a diferença entre quem tem mais e quem tem menos, ela é uma ferramenta poderosa para combater a desigualdade. O objetivo principal é garantir que todos tenham suas necessidades básicas supridas, permitindo-os viver com dignidade. Não que todos tenham a mesma quantia, o mesmo valor, os mesmos bens, mas para que todos tenham as suas necessidades supridas, embora uns tenham mais bem do que outros, por razões das mais diversas, até alguns porque são mais sábios na gestão dos seus recursos do que outros, além da capacidade e das condições que alguns têm de ter mais e ter menos pelos diversos motivos no mundo que nós vivemos. Além disso, devemos dar para desenvolver a generosidade, para que haja gratidão a Deus e para que o nome de Deus seja louvado. Aí eu concluo, e aí tu pode examinar tudo isso no texto que está no site paroalvo.com, com desafios, cuidados com o dinheiro, né? Ou seja, precisamos cuidar como ganhamos e como gastamos, como nós investimos os recursos financeiros que Deus nos concede. Aí é feito um desafio individual, um desafio para a comunidade cristã, o desafio de fugir da avareza, que é idolatria, sabendo, como diz a Bíblia, que o avarento é idólatra, né? Tanto é que Isaías 32:5 fala: o louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que ele é generoso, né? E Efésios 5:5 fala: sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. E aí eu vou falar sobre o desafio de viver com simplicidade e contentamento, né? De que piedade, ou seja, uma vida centralizada em Deus, conformada com Cristo, mais contentamento, aprender a viver satisfeito em toda e qualquer situação, isso é um grande lucro, com dividendos no mundo aqui agora e também com dividendos eternos. Aí depois eu vou falar sobre o desafio de viver debaixo do senhorio de Cristo, gerindo os recursos que Deus dá debaixo do senhorio de Cristo e ter a visão do senso do sagrado. Entenda que tudo pertence a Deus. O senso de responsabilidade, seja um mordomo fiel, e um senso de dependência. Coloque sua confiança em Deus, não nos bens materiais. Não se esqueça, na economia do reino de Deus, a verdadeira riqueza não é material, mas espiritual e relacional, manifestada com a generosidade, o altruísmo e outras marcas de um caráter que reflete a graça de Cristo. Um forte abraço para ti.